Olá, eu sou o pastor Adil Costa, prazer e uma alegria ter você aqui no nosso canal. Antes da nossa mensagem eu tenho dois pedidos a fazer. O primeiro deles é que se você não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva. E o segundo, para você clicar no sininho. Todas as vezes que nós subirmos um vídeo novo no canal, você vai receber a notificação aí no seu celular. Então vamos ficar agora com a mensagem que com certeza o Senhor tem uma palavra forte para falar ao meu e ao seu coração. É importante mencionar algumas coisas, né? Eu disse aqui sobre a questão do batismo e disse também que Jesus, ele começou o seu ministério quando ele se batizou. Eu falei sobre o batismo de Jesus, que foi com 30 anos. O ministério de Jesus teve um tempo terreno de 3 anos e meio. Então, quando Jesus foi batizado por João, Jesus ele é levado, conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali ele passa 40 dias e 40 noites em jejum. E depois que passou 40 dias e 40 noites em jejum, Jesus teve fome. E quem apareceu? O tentador. Para tentar Jesus aonde? Na fraqueza que Jesus estava sentindo, que era a fome. E o inimigo tentou por 3 vezes. E as 3 tentativas foram frustradas. Jesus saiu dali e Jesus começou a garimpar os seus discípulos. Porque nós temos que entender a posição de discípulos e nós temos que entender a posição de apóstolos. Ninguém começa como apóstolo, todos começam como discípulos. E os discípulos são conhecidos como seguidores. Amém? Então Jesus escolhe 12 homens para seguir ele pelo caminho. Com qual objetivo? Fazer com que esses homens passassem a ter o conhecimento de quem ele era e do que poderia ser feito através do nome dele. Até então, os discípulos não sabiam de nada. Foram simples chamados. Jesus chamou. E eles, tocados pelo Espírito, seguiram Jesus. E muitos deles abandonaram absolutamente tudo que tinha. Tudo. Deixaram tudo para trás para seguir a Jesus. E seguiram Jesus pelo caminho. E nesses 3 anos e meio, eles acompanharam Jesus até chegar ao ponto em que Jesus começa a conversar com eles, a dialogar com eles de forma diferente. Jesus começa a fazer a transferência de responsabilidade. Ou seja, Jesus começa a tirar eles da posição de discípulos para colocá-los em uma posição de apóstolos. Porque o discípulo ele não tem muita autoridade. O discípulo ele não tem muita notoriedade. O discípulo ele é um seguidor. Ele está ali para quê? Para aprender. Mas, saindo de discípulo e se tornando apóstolo, a história muda completamente de figura. Por quê? Porque quando você se torna um apóstolo, você vai começar a gerar discípulos. Amém? Amém. Glória a Deus. E isso aqui, irmãos, é algo assim fundamental para uma pessoa que quer crescer na vida. E digo na vida espiritual. Você quer crescer na vida espiritual? Amém. Vou perguntar de novo. Você quer crescer na vida espiritual? Amém. Então é preciso aprender esses princípios, que são princípios básicos que Jesus nos dá. E qual é a maior dificuldade que eu tenho hoje? Qual é a maior dificuldade que você tem hoje? É fácil você se manter na presença do Senhor? Sim ou não? Vamos ser sinceros. Não é fácil. Então a nossa maior dificuldade hoje é manter-se na presença do Senhor. Amém? Amém. Mas para nós nos mantermos na presença do Senhor, o que nós temos que ter? Conhecimento desse Senhor que nós escolhemos servir, que é o Senhor Jesus. Nós temos que ter conhecimento das ferramentas que Ele deixou para as nossas vidas, para que nós viéssemos nos utilizar para vencer as investidas malignas, assim como Ele venceu no dia da tentação. Amém? Amém. Porque tentado sempre seremos tentados. Quem tem ponto fraco aqui, diga amém. Amém. E o diabo sabe qual é o teu ponto fraco. E onde é que ele vai investir? No teu ponto fraco. Então o que você tem que fazer? Onde você tem que ter mais cuidado na sua vida?
No ponto fraco. Onde você tem que buscar mais santidade para a tua vida? No ponto fraco. Amém? Você tem que blindar essa área da tua vida. A mente, os ouvidos, os olhos, não sei. Amém? Porque os pontos fracos vêm pelo olho, pelo ouvido e aqui na mente. Então eu preciso trabalhar essas áreas da minha vida. Por que ele coloca Deus em primeiro lugar? Porque testifica aquilo que Deus operava com o que Jesus estava operando. Era idêntico. Não tinha como dizer que não era o próprio Deus agindo na vida de Jesus. Amém? Só abrindo um parênteses aqui. Jesus ele diz o que é o mar, cala-te, e diz o que é o vento, aquieta-te. E os discípulos olham para Jesus de que forma? Assustados, porque os discípulos veem o que é em Jesus? O poder de Deus agindo. E eles falam, peraí, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Porque quem tem poder sobre o vento? Deus. Quem tem poder sobre o mar? Deus. E Jesus estava ali e ele demonstrou essa autoridade na frente dos discípulos. E, irmãos, que privilégio que esses discípulos tiveram. Um privilégio tremendo de ver esses milagres, esses sinais, essas maravilhas. E aí eles, peraí, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Então por isso que Jesus disse, creio em Deus e creio também em mim. Versículo 2: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Amém. Aí Jesus dá um nó na cabeça dos discípulos. E isso é proposital. Olha só, ele continua no versículo 4 dizendo, vocês conhecem o caminho para onde vou. Amém? Amém. O que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava provando aqueles discípulos. Os discípulos, eles estavam maravilhados com o que estava acontecendo. Amém? Amém. Porque, irmãos, quando você vê milagre, você fica assim, maravilhado. Então os discípulos, a cabeça dos discípulos estava como? Quantos milagres, quantos sinais, quantas maravilhas. E Jesus estava falando com eles e a cabeça deles estava onde? Nos milagres, nos sinais, nos prodígios e nas maravilhas. Ou seja, eles não estavam prestando atenção no que Jesus estava falando. E o fato é que Jesus ele deixa bem claro aqui depois, presta atenção. Versículo 7. Versículo 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você tem consciência disso? Amém. Diga assim, eu só vou ser salvo se for por Jesus. Diga mais, diga assim, eu preciso obedecer às determinações de Jesus que estão contidas na palavra. Caso contrário, eu não serei salvo. Você tem consciência disso? Muito bem. Muito bem. Versículo 7. Se vocês realmente me conhecessem, Jesus está dizendo aqui, ó, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Jesus está afirmando, vocês conhecem meu Pai. Vocês têm visto meu Pai. Através do quê? Dos prodígios, das maravilhas, dos milagres, de tudo aquilo que estava sendo realizado por intermédio de Jesus. Aí no versículo 8 vem o segundo discípulo. Quem era o segundo discípulo? Filipe. Aí diz Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Irmãos, Jesus acabou de falar. Por isso que eu digo que gente é gente desde quando gente foi criado. Porque qual é a diferença para os dias de hoje? Aí eu creio que Jesus olhou para Filipe e falou, Filipe, você está de brincadeira comigo. Aí Jesus responde, você
não me conhece. Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, você não está vendo o que está acontecendo, Filipe? Você não está vendo que eu sou um ser humano, que eu sinto dor, que eu sinto sono, que eu tenho medo, que eu me angustio? Porque Jesus teve todos esses sentimentos, porque Ele era humano. Jesus se fez carne, e no momento em que Ele se levanta dentro do barco e diz assim: vento, cala-te, mar, aquieta-te, não é Jesus, é o próprio Deus. E Jesus está dizendo: peraí, presta atenção. Vocês observaram que eu mandei o vento se calar, que eu mandei o mar se aquietar, e não era eu, Filipe, era Deus, era o Pai que estava agindo na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Então tem momentos que nós precisamos tomar um chacoalhão do Senhor, para entendermos como é que o Senhor trabalha, para entendermos como é que o Senhor opera. Porque muitas vezes, escute bem o que eu estou falando aqui, preste atenção no que eu vou dizer agora. Muitas vezes o Senhor está trabalhando, o Senhor está falando, o Senhor está direcionando, e nós estamos: Senhor, fala comigo, Senhor, direciona a minha vida. Por que que isso acontece? Há uma resposta. Por que que isso acontece? Porque eu quero que o Senhor responda do meu jeito. Eu não quero enxergar o agir de Deus, eu não quero ver o agir de Deus, eu não quero ter noção do operar de Deus na minha vida. E aí eu fico: Deus, fala comigo, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não fala comigo, as coisas não acontecem, nada acontece na minha vida. Aí fica igual a hiena do desenho: ó dia, ó céu, ó vida, ó azar. Mas Deus está me dizendo: meu filho, eu estou trabalhando, meu filho, o caminho é esse aqui, ó, esse aqui é o caminho. Aleluia. Aí você bate em frente e fala assim: mas esse aqui é o caminho? Não, aqui não, não é esse caminho não. E o Senhor está falando: meu filho, esse aqui é o caminho, aqui. Aí você dá a volta, 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 e você vai para onde? No caminho que o Senhor falou: ei, caminho é esse aqui. Aleluia. Porque não adianta, irmãos, não adianta. Alabaia, sede andarada. Quando o Senhor tem um caminho determinado para mim e para você, não tem outro. Aleluia. Você pode rodar o quanto você quiser, você vai bater no caminho que Ele tem para você. Tem jeito, não tem jeito. Amém. Amém. Aleluia. Já que vocês não querem crer porque eu estou falando, Jesus está dizendo isso. Então creia pelas obras que vocês estão vendo com os olhos de vocês, que não tem como não dizer que não é Deus trabalhando. Aleluia. 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 Amém. Amém. Muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas dizendo assim: pastor, que palavra maravilhosa, que culto maravilhoso, Deus falou muito comigo. Olha, o Senhor uma bênção e tal. Eu digo assim: não sou eu, é o Senhor. É o Senhor. Então quando você sai da sua casa, você diz assim: eu vou lá na comunhão em vida, eu vou cultuar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, e eu quero ouvir uma palavra da parte de Deus. O Espírito Santo, ele passa um raio-x assim de você, ó. E ele já começa a saber tudo que você precisa. E no mundo espiritual, ele já começa a trabalhar em favor da sua vida. Você não dá um passo sequer para a presença do Senhor sem que Ele mova algo em favor da sua vida. Aí você pode me perguntar: pastor, mas aqui tem mais de 100 pessoas, como é que pode um negócio desse? Deus é onisciente, onipotente, onipresente, sabedor e conhecedor de todas as coisas. Deus é o mesmo Espírito que habita na minha vida, habita na sua, no irmão que está do teu lado, no que está lá no fundo da igreja e nos que estão pelas igrejas espalhadas em todo o mundo uma hora dessa do ano. Amém? Aí você quer contestar o agir de Deus, o mover de Deus, como é que Deus trabalha, como é que Deus opera, como é que Deus faz? Não tem como. Porque nele está todo o poder e toda a autoridade. Aleluia. Amém? Amém? O que você está pensando, o Senhor sabe. Amém? Amém? E a pessoa que está sentada do seu lado, ele sabe também. Amém? E o que está sentado atrás de você, ele sabe também. Amém? E o que está na sua frente, ele também sabe. Amém? Mas como assim, pastor? Deus é Deus.
Que foi o que eu preguei aqui sexta-feira. Quando Jesus aparece a esses mesmos discípulos e diz assim, ó, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, ele está dizendo o quê? Agora eu estou igual ao Pai. Tenho poder, tenho autoridade, tenho tudo. Porque o Pai me deu. Me entregou. Ou seja, ali a natureza. Então qual é a minha principal missão? Eu preciso pegar a carne, que muitas vezes quer ocupar o lugar do Espírito, e colocar ela no lugar devido. Amém. Ou seja, eu preciso abandonar as práticas de pecado. Eu preciso deixar de lado aquilo que contraria o Espírito Santo de Deus e que distancia, por consequência, distancia o Espírito Santo de Deus de mim. E eu preciso me colocar diante do Senhor como uma pessoa que tem um zelo e um cuidado especial com a sua vida espiritual. Aleluia! Eu preciso fazer um raio-x da minha vida. Ou melhor, raio-x já está obsoleto. Eu preciso fazer uma tomografia da minha vida, que é um exame que vai mais a fundo. E através desse exame encontrar coisas na minha vida que precisam ser abandonadas. Eu preciso abandonar coisas da minha vida que eu acho que não tem nada a ver, mas que está me impedindo de viver uma vida espiritual com o Senhor. Os dias são maus. Isso é uma verdade. Isso é bíblico e é fato. Os dias são maus. Agora, eu vou me submeter aos dias maus, ou eu vou me submeter a uma vida abundante que Jesus me prometeu? O direito de escolha é meu. Eu escolho. De que lado eu quero estar? Do lado do dia mau ou do lado da vida abundante? Só que para eu estar do lado da vida abundante, eu preciso de renúncias. Aleluia. Para eu viver o dia mau, vai do jeito que está. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pergunte para mim se há recompensa. Há. Há recompensa. Quem aqui tem pelo menos uma situação que precisa ser solucionada e que não tem como solucionar de forma natural, só espiritual? Diga amém. Amém. Eu vou te dar a receita agora. Amém. Você quer a mudança? Amém. Tem certeza? Amém. Você vai acatar o que eu vou falar? Amém. Olha que o anjo escreveu. Amém. Vamos lá. Não é palavra minha não, tá? É palavra da Bíblia. Palavra do Senhor. Versículo 11: creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Versículo 12: aquele que crê em mim fará também as obras que eu. Aleluia. Aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda do que? Quais que ele estava falando? Das obras que ele estava realizando. Pastor, mas o Senhor vai fazer isso através da minha vida? Ele está falando? É ele que está falando, não sou eu. É a palavra que o Senhor está falando, não sou eu não, irmãos. Amém? Para coisas maiores ainda que estas, porque eu não vou ficar aqui. Ele está dizendo, eu vou com o Pai. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês estão saindo da posição de discípulos para se tornarem apóstolos. Aleluia. Vocês vão se tornar a autoridade espiritual sobre vidas, sobre famílias, sobre estados, sobre cidades, sobre países.
porque eu estou delegando a vocês esta autoridade. Jesus te deu autoridade. Jesus te deu autoridade. Só que a autoridade de Jesus, ela só funciona se eu tiver vida com Ele. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é reconhecer que Jesus é o Senhor. Qual é o segundo passo? Se converter. Abandonar a prática dos pecados. Terceiro passo: descer as águas. Para quê? Para declarar que eu reconheço os meus erros e a partir de então não vou mais fazer. Quarto passo: frequentar os cultos, ler a palavra, estudar, orar, buscar de Deus, pedir ao Senhor: faça a sua vontade na minha vida e não a minha. Quinto passo: se tornar uma bênção. Para quê? Para atrair outras pessoas para passar pelo mesmo processo que eu passei e se tornem pessoas semelhantes ao que eu me tornei. Esse é o processo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Aleluia. Amém. Em uma certa feita, Elias foi chamado de perturbador de Israel. Por quê? Porque Elias trouxe uma palavra, irmão, que mexeu com muita coisa. E você quer ver uma bagunça grande quando você traz a verdade num lugar que só tem mentira. Quando você traz santidade num lugar que só tem pecado. Meu Deus, né? E eu estou me lembrando da leitura hoje, a leitura oficial, né? Que Paulo também poderia ter sido chamado de um perturbador da Grécia, né? Não de Israel, mas da Grécia. Porque olha que coisa tremenda, irmão. Quem era Paulo? Paulo foi discípulo de Jesus? Não. Quem era Paulo? Paulo, ele era um doutor da lei. Paulo estava errado? Não. Paulo defende o quê? A lei de Deus. Só que depois que Jesus veio, a lei de Deus, ela se cumpriu em Jesus, ela deu continuidade em Jesus. E Paulo não fez a transição. Paulo se manteve na lei de Deus. E teve necessidade do quê? De o Senhor Jesus ter um encontro íntimo com Paulo. Paulo caiu por terra, ficar cego, até ele entender que Jesus queria ele diferente. Quando ele entendeu, Jesus abriu os olhos dele novamente e disse: olha, tu vai passar de perseguidor para perseguido. Agora você vai sofrer por minha causa. Até aqui você tem feito os meus servos sofrerem, mas agora você faz parte do time também, porque você também vai sofrer. Aleluia. E Paulo é levantado para quê? Para pregar aos gentios. Porque existia uma barreira entre judeus e gentios, e os judeus não pregavam aos gentios. Os judeus só pregavam entre eles. E o Senhor, ele quer alcançar todos. Aleluia. Então, vamos dizer o seguinte, para nós entendermos: de todas as tribos, Deus vai levantar, Jesus vai levantar pessoas de todas as tribos. Para quê? Para pregar para essas tribos. Aleluia. Então, Paulo, o Senhor levanta e diz: olha, você vai pregar para os gentios, porque os judeus não querem ir, mas você vai. Aleluia. E Paulo foi. E Paulo se tornou um grande apóstolo na presença do Senhor. O discipulado de Paulo foi ali, ó. Foi na raça. O tratamento com Paulo não foi ver milagres, sinais, não. Os discípulos viram o mar se aquietar, o vento, viram Lázaro sair, né, depois de morrer, 4 dias de morto, ressuscitar, viu a filha de Jairo ressuscitar, viu a mulher do fluxo de sangue ser curada. E Paulo caiu por terra e ouviu uma frase, irmão: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
E ali ele já cai por terra, já dizendo: Senhor, quem é o Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo, mas eu tenho um propósito na tua vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Só para nós aqui, tá? Deus tem um propósito na tua vida. Jesus tem um propósito na tua vida. Você quer ficar cego? Você quer ficar cega? Você quer ser levado para um lugar e para o outro pela mão dos outros? Então se posicione e deixa Deus fazer a obra na sua vida. Para de brigar com o que o Senhor tem contigo. Tem pessoas que ficam contendendo com o Senhor, irmãos. O Senhor diz: prega, ele fala: não vou pregar. O Senhor diz: evangeliza, ele fala: não vou evangelizar. O Senhor diz para ele: ora, ele fala: não vou orar. O Senhor diz para ele: louva, ele diz: eu não vou louvar. O Senhor diz para ele assim: lê a palavra, ele diz: eu não vou ler a palavra. Aí fica na cantiga do Lázaro, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a prova não acaba nunca, e não acaba tendo glória a Deus, porque o glória a Deus é só para se livrar da prova. Mas Deus conhece o coração. Amém? Porque Deus conhece o glória a Deus que vem da alma, e Deus conhece aquele glória a Deus cheio de interesse. Vou glorificar, senão Deus não me abençoa. Não vai ser abençoado do mesmo jeito, porque Deus sabe. Amém? Eu disse a vocês, segura aí. Vamos encerrar a mensagem. Falar coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aleluia. Amém? Amém. O que aconteceu com Paulo pregando o Evangelho na Grécia? Um grande alvoroço, um grande rebuliço e muita conversão. Amém? Amém. O que aconteceu com os filhos de Seva expulsando o demônio em nome do Jesus de Paulo? Apanharam. Você quer fazer o que Paulo fez, ou você quer fazer o que os filhos de Seva fizeram? Então se posiciona. Amém. Amém. Esse ano fazem 27 anos que eu me converti, irmãos. E eu perguntei a vocês: quem quer ter uma vida abençoada? E todos vocês disseram amém. Então comece a pagar o preço para ter a vida abençoada. Comece a se comprometer verdadeiramente, não comigo, com a igreja. Se comprometa com Jesus, colocando Jesus acima de todas as coisas, tirando tudo aquilo que te impede de estar na presença dele, seja aqui na igreja ou na sua casa. Tire tudo que te impede de estar na presença dele, para fazer aquilo que ele quer que você faça. E você vai começar a viver milagres, sinais, prodígios e maravilhas na tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então nesta noite, eu quero que você saia daqui pensando em tudo que foi falado. Eu quero que você saia daqui dizendo assim: peraí, deixa eu ver se o que o pastor falou tem coerência ou não tem coerência. Porque se não houver coerência do que eu estou falando com a palavra de Deus, mantenha a sua vida da maneira que ela está. Mas se tiver coerência do que eu estou falando com a palavra de Deus, posicione-se, conserta a tua vida, conserta a tua casa. E você vai começar a ver os milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas acontecendo na tua vida, na tua casa,